pessoal! Hoje eu trago para vocês a história deste livro, A Caligrafia de Dona Sofia, de André Neves. Era uma vez, bem no alto da colina, em uma cidade bem pequenininha, morava Dona Sofia, uma professora aposentada que agora cultivava flores em seu jardim e as vendia na cidade para aumentar a renda da sua aposentadoria. Dona Sofia adorava cultivar as flores e gostava mais ainda dos livros. Ela lia de tudo: romance, aventura, suspense e principalmente poesia. Dona Sofia amava tanto a poesia que ela não queria deixar os poemas presos nos livros e por isso ela começou a escrever poesia pelas paredes da casa. Ela escrevia na sala, na cozinha, no quarto, no banheiro, onde tivesse espaço, tivesse um cantinho, ela escrevia um versinho. Com sua linda caligrafia, ela ia enfeitando as paredes de sua casa com os poemas favoritos. E assim eles ficavam sempre pertinhos dela, bastava lançar um olhar. Acontece que os anos foram passando e Dona Sofia percebeu que não havia mais espaço nas paredes para escrever. E ela não queria deixar os poemas escondidos dentro dos livros. E então, como que ela faria? Aí ela resolveu fazer cartões com poemas. Eram cartões coloridos de várias texturas e enfeitados com flores que ela prensava, essas flores colhidas do seu próprio jardim. Depois que os cartões ficavam prontos, a Dona Sofia chamava o seu Ananias, o único carteiro da região, e ele conhecia todos os moradores, que sempre esperavam ansiosos a sua chegada, trazendo notícias, encomendas e cartões com poemas. Nas horas vagas, o seu Ananias ajudava a Dona Sofia no cultivo e venda das flores. Ele gostava muito de lidar com as plantas e gostava mais ainda da companhia da Dona Sofia, sempre doce e bondosa. Seu Ananias não se importava de subir aquela colina até a casa da Dona Sofia, pois ali a natureza era deslumbrante. Certo dia, enquanto seu Ananias estava entregando a correspondência, ele encontrou no meio dos cartões feitos pela Dona Sofia um cartão com seu nome. Na mesma hora, ele pensou: uai, quem já viu escrever uma carta para o próprio carteiro? Ao abrir o cartão, ele encontrou um lindo poema de Casimiro de Abreu, que seu Ananias leu e releu várias vezes. No dia seguinte, seu Ananias já chegou na casa da Dona Sofia agradecendo ao cartão e contando para ela que gostou muito daquela poesia e que foi a primeira vez que ele recebeu uma carta. Normalmente, ele sempre só entregava cartas. O seu Ananias também quis saber quem era esse Casimiro de Abreu. Dona Sofia, lembrando-se da sua época de professora, explicou para ele que Casimiro de Abreu foi um grande poeta e que existiam vários poemas dele nas paredes da sua casa. A partir daquele dia, Dona Sofia criou o hábito de sempre mandar cartões com poemas para o seu Ananias e ele foi criando o gosto pela poesia. E sempre que podia, estava lendo poemas nas paredes da casa dela.
Seu Ananias sempre elogiava a letra, a caligrafia da Dona Sofia. E sempre dizia que ela tinha uma letra muito linda, mas que a sua própria letra parecia um garrancho. Então, a Dona Sofia deu para o seu Ananias um caderno de caligrafia, para que ele começasse a criar seus próprios poemas e melhorasse a sua letra. Para incentivar ainda mais o seu Ananias, a Dona Sofia começou a contar histórias da sua época como professora. Contava também sobre a história de certos poemas, seus escritores, e começou a explicar para ele a importância da escrita e da leitura para o desenvolvimento da humanidade. Seu Ananias ficava cada dia mais animado com a ideia de escrever poemas, e cada vez mais ele gostava de ler os poemas nas paredes. Um dia, fazendo seu serviço normal de carteiro, fazendo as entregas pela cidade, seu Ananias começou a observar a atitude de alguns moradores. Alguns moradores estavam recitando versos no quintal de suas casas. Ele viu o seu Gilberto recitando um poema na praça da cidade. As irmãs Lia, Leia e Cléia mostravam seus belos cartões de poema. O seu Manuel cochilava lá no banco da praça com um livro de poemas no colo. Na mesma hora, os pensamentos do seu Ananias se iluminaram e ele percebeu que todos agora na cidade liam poemas. Nesse mesmo dia, ele percebeu também que Dona Sofia nunca havia recebido uma carta. Ele sempre levava para ela apenas contas para pagar. Seu Ananias subiu na sua bicicleta e foi ligeiro contar a descoberta para Dona Sofia, que ficou muito feliz em saber que seus cartões, como sementes ao vento, estavam germinando nos corações dos moradores da cidade e fazendo com que tomassem gosto pela poesia. Seu Ananias quis saber por que ela nunca se cansava e por que ela continuava escrevendo cartões se ela nunca recebia cartas ou cartões de volta. E Dona Sofia respondeu para ele: eu escrevo porque gosto e não espero resposta. Além do mais, eu nunca me canso, principalmente agora, sabendo que os moradores gostam tanto dos meus cartões e com certeza ficarão esperando o próximo poema. Essa resposta deu uma ideia para o seu Ananias, que subiu na sua bicicleta e começou a percorrer a cidade, de casa em casa, e contava para os moradores o quanto ele havia aprendido com Dona Sofia. Ele contava também como ele percebeu o tanto que ela tinha mudado pouco a pouco a vida daquela cidade, sem que ninguém percebesse e sem que ela recebesse algo em troca. Depois que o seu Ananias contou para os moradores da cidade, foi a vez da vida da Dona Sofia começar a mudar, pois ela começou a receber, além das contas, é claro, várias cartas, vários cartões com poemas enviados pelos moradores da cidade. Além do mais, vários moradores começaram também a visitá-la lá no alto da colina. Seu Ananias também estava diferente. Agora sua caligrafia havia melhorado muito e ele já estava aprendendo a escrever
poemas. Ele escrevia poemas para todo mundo e principalmente para Dona Sofia. E a Dona Sofia continuava a mandar os seus cartões. E essa foi a nossa história de hoje. Esta história de hoje me fez pensar em como a poesia está em muitas coisas à nossa volta. Parem um minutinho e lembrem, busquem lá na memória um poema que marcou a vida de vocês. Pode ser um versinho que você ouviu há muito tempo atrás, um poema que você escreveu numa cartinha para o namorado, ou então um poema que você recebeu do namorado, um poema ouvido em um filme. E lembre-se que verso é cada linha do poema e estrofe é um conjunto de linhas, é um conjunto de versos. Eu vou facilitar para quem está pensando que não tem nenhum poema que marcou a sua vida. Vamos tentar sentir a poesia nas músicas. Vamos lá antigamente, na época da boemia. Meu pai era um verdadeiro boêmio, adorava fazer serenata. Então, eu tenho muitas lembranças de músicas daquela época. Vamos trazer um poema que Nelson Gonçalves cantava. Quem lembra desta música? A deusa da minha rua tem os olhos onde a lua costuma se embriagar. Nos seus olhos eu suponho que o sol num dourado sonho vai claridade buscar. Agora, uma música do Cartola, poesia pura. Quem lembra dessa? Bate outra vez, com esperanças, o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. E que tal irmos para a realeza, hein? Agora, Roberto Carlos. Fecho os olhos para não ver passar o tempo, sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito, sem você não sei viver. Vem, que eu conto os dias, conto as horas para te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Eu aposto que tem muita gente aí lembrando de um tanto de poema. Mas agora vamos para o sertanejo. Quem disse que sertanejo não tem poesia? Claro que tem. Quem nunca se emocionou com o poema desta música? No rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Trem chonado! Por falar em chonado, vamos para os apaixonados. Não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão. Se tens que me deixar, que seja então feliz. É muita lindeza. E por isso a tarefa de hoje é relembrar e escrever ou apenas recitar um poema. Esteja ele num livro, na memória, numa música, numa história, não importa. Que tal dar este poema que vocês lembrarem para alguém, como fazia a Dona Sofia? Se você não quiser dar o poema para alguém, escreva ou recite
para você mesmo. É tão bom ganhar um poema. Que tal vocês tentarem começar a escrever poemas? É só começar a escrever. E essa foi a nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima!